Olá, meu nome é Joel Dias e você está ouvindo Audai a Bíblia. A partir do ano 609 a.C., o povo judeu sofreu uma de suas maiores provações. O rei Nabucodonosor II cercou Jerusalém, saqueou os tesouros do templo e levou seu povo como escravo para a Babilônia, onde permaneceria por 70 anos. O poder caldeu era incomparável. Estamos falando do maior império que o mundo antigo já tinha contemplado. Os primeiros a serem levados foram os nobres e a classe sacerdotal. Posteriormente, as classes menos poderosas da sociedade judaica. Os profetas daquela época foram unânimes ao reconhecer que o sofrimento do povo era o castigo por sua corrupção e idolatria. Durante esse tempo, há muitos nomes que podemos lembrar, como Jeremias, o profeta que alertou sobre o cerco de Jerusalém, Ezequiel, que foi o principal profeta durante o cativeiro, e Daniel, que certamente é o nome mais lembrado nesse período. A história de Daniel é longa e rica, então não a contaremos por completo neste episódio. Vamos apenas dar início à sua fantástica jornada. Os babilônios prezavam muito por sua cultura. Eles acreditavam que ela era a mais avançada de seu tempo. Acreditavam que a civilização babilônica era o auge do mundo. Os povos conquistados deveriam ser convertidos aos costumes caldeus, e Nabucodonosor não pensava diferente. Com a chegada dos judeus em seu reino, ele ordenou que os jovens da nobreza israelita fossem trazidos à sua corte, onde seriam educados de acordo com a língua e a literatura da Babilônia. Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Eram jovens de boa aparência, saudáveis, instruídos em diversas áreas do conhecimento e capazes de servir no palácio real. Seu intuito, no entanto, não era humanitário. Se Nabucodonosor conseguisse transformar a liderança judaica em uma espécie de novos caldeus, o restante do povo em pouco tempo esqueceria quem era, seus costumes, seu Deus e a sua fé. Novos nomes foram dados aos jovens. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Ainda no esforço de converter aqueles jovens, o rei deu o melhor da sua cozinha para que fossem alimentados. Daniel não era tolo. Ele sabia o que estava acontecendo ali e se recusou a comer dos manjares consagrados aos ídolos dos caldeus. Ele fez um acordo. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Nos dê apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem da comida do rei. Depois, você decide de acordo com o que você observar. Trato feito. 10 dias se passaram e Daniel e seus amigos eram os mais proeminentes entre os cativos, não só em sua aparência, mas também nos estudos. Deus os capacitou com uma impressionante facilidade para aprender as ciências da Babilônia. Mais que isso, Daniel tinha o dom de interpretar sonhos. Chamem os magos e os astrólogos. Eu tive um sonho que preciso que interpretem. Nabucodonosor tinha à sua disposição um verdadeiro exército esotérico de magos, feiticeiros e astrólogos ao seu dispor. Diante de qualquer dúvida ou sonho, ele recorria aos seus conselheiros mágicos. Mas dessa vez, ele fez algo diferente. Eu quero que vocês me digam o sonho que tive e o que ele significa. Claro, ó rei. Conte-nos o sonho e terá sua resposta. Eu não sou tolo. Vocês são adivinhos. Então adivinhem o que eu sonhei! Convenhamos, dar significado a sonhos é uma tarefa fácil que qualquer charlatão com pouca experiência pode fazer. Agora, revelar o coração de um homem é tarefa para Deus. Diante da incapacidade de seus sábios, Nabucodonosor ordenou que todos fossem executados, o que incluía Daniel e seus 3 amigos. Mas não se preocupem, o Deus de Daniel já tinha preparado tudo. Com sabedoria e prudência, eles oraram e Deus revelou a Daniel cada detalhe do sonho do rei. Majestade,
Eu encontrei um jovem entre os exilados judeus que diz que pode revelar seu sonho. Traga-o aqui. Você é mesmo capaz de revelar e interpretar meu sonho? Na verdade, não, ó rei. Não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e o despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então, o vento levou tudo, como se fosse palha no campo. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu sabedoria, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino, inferior ao seu, se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá um quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o Senhor viu, uma mistura de ferro e barro, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une com barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. O rei Nabucodonosor curvou-se diante de Daniel, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. O nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. A história de hoje se baseia nos capítulos 1 e 2 do livro de Daniel. Este foi o primeiro dos muitos feitos de Daniel e nos provoca sobre aquilo que nos cerca. Diante da tentativa de apagar a sua cultura e a sua fé, Daniel mostrou-se mais relevante por quem era do que por quem queriam que ele se tornasse.